Um dos maiores combates de Lampião é em Paulo Afonso, no povoado de Baixa do Boi. Neste confronto, morreu a princípio cerca de 16 soldados. Com uma grande capacidade de pressentir o perigo que constantemente o rondava, o famoso cangaceiro vivia dividido entre numerosos combates e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma quase que perfeita estratégia de segurança, contando sempre com o apoio de numerosos coiteiros. Tinha sempre a morte rondando os seus dias e sofreu consideráveis baixas em seu contingente. Entre os seus maiores dissabores, ele sofreu as trágicas perdas de seus irmãos. Os mesmos sucumbiram em combate sobre a sua proteção. Foi doloroso. No campo de luta, ele viu os 3 irmãos morrerem. O primeiro foi morto em combate. Este foi Livino Ferreira da Silva, no ano de 1925, em um tiroteio acontecido na fazenda Baixa do Juá, próximo à cidade de Flores, no Pernambuco. Com volantes paraibanas comandadas pelos sargentos José Guedes e Cícero de Oliveira, Livino faleceu 8 dias após este tiroteio, com apenas 29 anos de idade. O segundo irmão a deixar o mundo dos vivos foi Antônio Ferreira, nascido em 1996 e morto em janeiro de 1927, apenas 2 anos após a morte de Livino, na fazenda Poço do Ferro, no estado do Pernambuco. Esta era propriedade do coronel Ângelo de Gia, que, em decorrência de um acidente ocasionado por Luiz Pedro, disparou sua arma acidentalmente, atingindo o próprio amigo. Foi uma tragédia. O terceiro irmão foi morto em combate. Este se chamava Ezequiel Ferreira da Silva. Era o mais jovem dos irmãos. Ezequiel passou a acompanhar Lampião em 1927, junto com o cunhado Virgínio. Ele tinha o apelido de Ponto Fino, apelido esse que adquiriu por ter uma mira muito boa. Sua morte aconteceu em Paulo Afonso, na Bahia, no povoado de Baixa do Boi, terras pertencentes na época a Santo Antônio da Glória. O irmão mais novo de Lampião teria sido o último a entrar no cangaço. Isso aconteceu por volta do ano de 1927, com menos de 18 anos de idade, permanecendo até 1931. O tenente Arsênio Alves de Souza chegou às imediações do povoado Riacho, com uma volante composta por aproximadamente 20 soldados, e tendo como guia os irmãos Aurélio e Jovi, que eram fugitivos da cadeia de Glória, presos pelo inspetor do quarteirão, o senhor Pedro Gomes de Sá, pai da cangaceira Durvinha. A volante chegou ao povoado Riacho no dia 23 de abril do ano de 1931, trazendo entre eles aparatos bélicos, ou seja, uma metralhadora. O primeiro contato do tenente no lugar foi com Zé Pretim. O jovem foi forçado a seguir com os policiais. Cruzaram o terreiro de Dona Generosa Gomes, a coiteira de Lampião, e foram armar acampamento na Lagoa do Mel, um tanque construído por Antônio Chiquinho. O cangaço não era para muitos, pelo contrário, era para poucos. Os cangaceiros aguentavam aquele rojão, os soldados não. Em virtude do cansaço da viagem,
Da sede e da fome da tropa, resolve ali mesmo, perto da cacimba, matar a fome e a sede com os que já estão desfalecendo. Enquanto a polícia se preparava para a noite na Lagoa do Mel, outras fontes confiáveis de informação de Lampião dirigiram-se até o povoado arrasta-pé para avisar o rei do cangaço sobre a presença dos militares naquelas proximidades. Lampião mandou avisar a Corisco e Ângelo Roque, que estavam arranchados bem próximos dali, e junto com eles combinaram um ataque aos soldados. Ainda com o escuro da noite, próximo ao amanhecer, Lampião recolheu alguns chocalhos com Pedro Gomes e seguiu as varedas que davam acesso à Lagoa do Mel. No coito da polícia, prestes a amanhecer, Zé Pretinho saiu com o intuito de pegar um bode para fazer parte do jejum de todos ali. Despreocupados, os policiais sofreram um forte e inesperado ataque. Uma verdadeira chuva de balas caiu sobre eles. Vários corpos caíram sendo atingidos por balas mortais. A dificuldade encontrada pelos soldados foi que eles cometeram um grande vacilo. A Lagoa do Mel era rodeada por uma cerca de vara e eles haviam dormido dentro do cercado. Quando tentaram transpor as madeiras que ali estavam, estes se transformaram em alvos fáceis e caíram mortalmente feridos. Um exemplo dessas mortes trágicas foi a do sargento Leomênio Rocha, que morreu e ficou de pé, pendurado nas madeiras. Em um de seus bolsos, Lampião encontrou um bilhete do coronel, indicando alguns locais onde ele se escondia. Vejam só, tudo isso poderia ter sido evitado. Afinal de contas, os policiais, logo de manhãzinha cedo, escutaram um barulho característico dos chocalhos, mas não desconfiaram de nada, pois pensaram se tratar de alguns animais que estavam vindo até ali para beber. Era, na verdade, um dos ardilosos truques do rei do cangaço. Aproximando-se dos inimigos com chocalhos, fazendo-os crer que era um rebanho que chegava para beber água. Desta maneira, todos eles foram pegos de surpresa. O fuzilamento foi geral. O tenente Arsênio, que na ocasião portava uma metralhadora, foi rápido na sua reação, evitando assim um desastre maior ainda. Conseguiu ainda, com a rapidez dos tiros, assustar alguns cangaceiros, mas a metralhadora chegou a enguiçar e o tenente foi obrigado a correr para não perder a vida. Mesmo assim, chegou a tirar a vida de Ezequiel Ferreira. Neste dia, Lampião chorou amargamente a morte do seu irmão caçula e teve que enterrá-lo ali mesmo com a ajuda de Antônio Chiquinho, bem próximo à Lagoa do Mel, onde o rapaz teve a sua vida ceifada.